aviso, né? Essa aula de hoje ela vai ser gravada. Então, se você permanece aqui nessa aula, você está concordando com essa gravação. E a gente pede que, se vocês tiverem acesso a esse material, que usem apenas para o seu uso, né? Respeitando os direitos de Lei Geral de Proteção de Dados de todos aqui que estão envolvidos na aula, tá bom? Boa noite, queremos dar boas-vindas a vocês em mais uma aula. Hoje a gente vai falar aí no módulo 5 sobre a dinâmica de um centro de operação do sistema elétrico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos setores que existem no centro de operação. É bem parecido, para não dizer assim que é igual, mas é muito parecido de uma empresa para outra. Então, se você entender bem esse conteúdo da aula de hoje, seja qual for a empresa que você for trabalhar, quando se falar em determinados âmbitos da empresa que estão ligados à operação, você já vai ter uma boa ideia, você já vai entender razoavelmente do que se está falando, se você entender bem esse conteúdo da aula de hoje. Bom, então, mais uma vez, eu incentivo vocês a participar, aí usando o chat, também levantando a mão virtual, ou até mesmo abrindo o microfone e perguntando: professor, eu tenho uma dúvida, professor, eu queria perguntar uma coisa, queria comentar. Fiquem à vontade. A aula é bem mais interessante com a participação de vocês, tá bom? Então, módulo 5, dinâmica de um centro de operação do sistema elétrico. Então, o que o módulo 5 vai ajudar todos nós a entender? Os papéis e responsabilidades do operador de subestação e do operador mantenedor. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho nessas figuras, mas vocês já podem ver que aparece aí o operador da subestação e o TOM, que é o operador mantenedor. A gente vai ver o papel deles na operação e na manutenção das subestações e também usinas. Também entender os conceitos de telecomando e teleassistência e como que essas tecnologias são aplicadas na operação das instalações do sistema elétrico. Também vamos falar sobre algumas etapas ou alguns ambientes que fazem parte das empresas de operação do sistema elétrico. A pré-operação, o tempo real, elaboração de relatórios de operação, também o ambiente de pós-operação, que existem tanto nos centros de operação como nas estações, pessoas fazendo essas funções. Conhecer os diversos fluxos de trabalho que a gente encontra nos centros de operação e também adquirir conhecimento sobre os procedimentos operacionais essenciais para a operação segura e eficiente do sistema elétrico. Então, teremos esses pontos aí no módulo 5. Já vamos entrar no primeiro deles, que são as estações assistidas e estações desassistidas. A gente encontra aí na literatura do ONS o termo instalações teleassistidas. Então, quando a gente lê aqui, ó, desassistidas, nós estamos falando das subestações que são teleassistidas. Esse termo aqui, quando ele é usado pelo ONS, ele é usado quando não tem nem uma estação sendo assistida presencialmente e nem remotamente, quando se perde totalmente o contato com a subestação. Aí a gente chama, aí o ONS chama que ficou desassistido, né? Mas, então, leia-se aqui teleassistida. Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre isso, né? Por que que existem subestações assistidas, semi-assistidas, teleassistidas? Bom, tem uma pergunta aí para a gente pensar. Todas as subestações e usinas são assistidas por operadores? O que vocês acham, pessoal? Quando vocês passam aí nas ruas, veem as subestações das distribuidoras, das transmissoras, até mesmo usinas, vocês acham que todas elas são assistidas por operadores 24 horas por dia? O que vocês acham? Não. Isso, o Felipe já deu um palpite bom aí, né? Felipe, Luan, não. Exatamente, né? Não. E por que que essas subestações, elas não são assistidas por operadores 24 horas por dia, né? Por que que isso não acontece? Bom, a gente vai entender isso aí.
Vamos falar primeiro das estações que são assistidas. Então, as subestações que são assistidas, tem operadores lá na sala de controle da subestação 24 horas por dia, 7 dias por semana, o famoso 24 por 7. Então, algumas subestações tem gente lá operando 24 horas por dia. Bom, essas são as que a gente chama de assistidas. Aqui tem operador 24 horas. A Ana Beatriz até falou aqui, ó. As subestações teleassistidas, ou ela perguntou, na verdade, né? As subestações teleassistidas devem estar em lugares que o acesso não é seguro ou fácil? Subestações? Nem sempre tem a ver com isso. Nem sempre tem a ver com a facilidade de acesso, tá? A subestação ser teleassistida ou ela ser assistida presencialmente. Nem sempre tem a ver com a segurança pública, não, ou a distância. Nem sempre. Esse é um ingrediente, a gente pode dizer, né? Opa, aí talvez no barateamento do serviço, esse é o fator preponderante, sem dúvida. Vou pegar essa dúvida aqui da Ana Beatriz. Quando a gente falar sobre as subestações teleassistidas, a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios que são utilizados para se determinar se uma subestação vai ser assistida ou teleassistida. Você vai ter operador 24 horas ou não. O Felipe colocou um outro ingrediente aí legal também para a gente falar. Ó. Às vezes também a CF fica em áreas muito remotas. Sim. Outro ingrediente aí para a gente falar sobre isso, quando a gente chegar nesse ponto aí das subestações teleassistidas. Mas vocês já, assim, estão levantando pontos que são bem interessantes para a gente, digamos assim, fechar essa ideia dos critérios para uma subestação ser assistida ou teleassistida, tá bom? Muito bem. Então, as estações desassistidas ou teleassistidas, bom, elas só vão ter a presença do operador em situações específicas. Por exemplo, no caso onde eu tenho uma manobra, uma necessidade de uma manobra, ou onde eu tenho uma manutenção. Então, as subestações desassistidas ou teleassistidas, elas não têm operador lá, não fica operador lá, a rigor, porém, por demanda, a depender da situação, um operador é deslocado para lá por causa de uma manobra que é necessária ou por causa de uma manutenção. Existem também, aí embaixo, né, no pé da página aí, do slide, as subestações que são parcialmente assistidas, que é onde tem um turno fixo num determinado período. Por exemplo, eu tenho operador nessa subestação, sei lá, de 7 às 17, de segunda a sexta, exceto feriados. Fora desse período do horário comercial, eu não tenho operador ali. Final de semana não tenho, de madrugada não tenho. Então, essa a gente chama de parcialmente assistidas. Bom, assistidas por operador da subestação. Então, ela fica só com parte do tempo operadores ali. E por que existem as subestações assistidas e desassistidas? Por que existem as subestações desassistidas e assistidas? Bom, primeiro, a gente vai falar sobre os fatores que levaram e contribuíram para a desassistência das estações. Voltando a essa pergunta aqui, se a gente fosse voltar no tempo, 25 anos atrás, 30 anos atrás, o que a gente ia ver no sistema elétrico como um todo? A gente ia ver que em todas as subestações tinha turno de operador. Em todas as subestações. Era sempre, digamos assim, essencial, necessário que tivesse pessoas operando localmente aquelas instalações. Só que com o passar do tempo, houve um processo de mudança tecnológica que permitiu a desassistência, ou a teleassistência, ou o telecomando de algumas instalações. Aí o que contribuiu para isso? Um fator é os meios de comunicação que ficaram melhores, os fatores tecnológicos. A gente viu o avanço dos cabos de fibra ótica,
que melhorou muito a confiabilidade. Então, você transmitir informações por uma fibra como essa aqui, você consegue transmitir uma quantidade de informações muito, muito grande, com uma confiabilidade também muito alta, e os grandes volumes de dados permitiu que esses dados que antes só ficavam ali na subestação disponíveis para o operador, pudessem agora ser transmitidos para um centro de operação que está muito distante, por meio de fibra ótica, por exemplo. E, principalmente, a gente consegue, hoje em dia, fazer um vídeo monitoramento da subestação. 24 horas por dia, a gente consegue ali, em tempo real, tá monitorando a situação dos painéis de uma subestação, a situação do pátio de uma subestação, dentro de um centro de operação distante. E essas informações conseguem chegar até nós de maneira muito confiável, com redundância de telecomunicação e assim por diante. Então, o que não era possível há 30 anos atrás, porque não tinha como chegar, como se transmitir essa quantidade de dados tão grande, hoje em dia é. Então, esse fator tecnológico contribuiu e permitiu que se desassistissem as subestações. Segundo ponto, os IEDs, os dispositivos eletrônicos inteligentes. Esses dispositivos eletrônicos inteligentes, eles trazem consigo protocolos de comunicação mais eficazes do que os dispositivos anteriores, mesmo os que já tinham uma pegada eletrônica, digamos assim, uma pegada digital, aprimorou a seletividade e a precisão das proteções a equipamentos elétricos e também a possibilidade do monitoramento desses dados, da comunicação desses dados operacionais, dos dados, das informações do sistema de escada da subestação com o centro de operação. Então, essa interface com os IEDs, essa capacidade de protocolo de comunicação que os IEDs trazem, contribuiu para isso. Além da eficácia deles, da precisão, da seletividade, que a gente não tinha quando os relés eram todos eletromecânicos. Lembrem-se, pessoal, antes da gente ter os relés digitais, os relés eles eram todos eletromecânicos. Então, dependia de ter alguém indo lá atrás do painel, ver uma bandeirola caída, um bloqueio ser rearmado manualmente, um disjuntor ser comandado por uma botoeira ou por um punho, e assim por diante. A gente não tinha, sei lá, há 30 anos atrás ou mais, vou falar 30 anos, talvez 25, vai. Acho que 25 é um bom parâmetro, né, Sandro? Acho que foi de 25 anos para cá que avançou esse telecomando, assim, que se virou esse jogo, né? Algumas empresas foram pioneiras no telecomando, na teleassistência, outras já deixaram para dar esse passo um pouco mais recentemente. Mas, sei lá, 25 anos atrás, a gente não tinha, a gente só tinha essa tralha eletromecânica. Então, dependia de alguém ir lá, ver, mexer, comandar, era tudo mecânico e físico. Então, com a chegada dos IEDs, isso também permitiu que todos esses comandos, todas essas informações sobre proteção, sobre a situação de pátio do equipamento, chegassem com muito mais detalhes, com muito mais eficácia para o operador que está na sala de controle, no centro de operação regional. Beleza? Só para dar até um depoimento, né? Uhum. A antiga Celsa, que hoje é EDP, lá no Espírito Santo, ela foi a primeira empresa a ser privatizada. E assim, na parte de comando, em poste, manobra de seccionadora de rua, ela saiu na frente assim, muito rapidamente. Eu fui visitar eles lá, tipo, acho que em 2000, eles tinham um pouquinho tempo de privatizado, e já tinha painel, ele já, o que a gente faz hoje, vê lá, dá aquele zoom na seccionadora, ele já fazia isso naquela época. Troço incrível. Sim. Interessante, né?
E isso há muito, muito tempo, né, atrás, né? Então, tu falou quantos anos, Sandra? Década de Isso aí, 90 uns aí? No meio, 25 anos. no Uns meio da 25 década de anos. 90? Início de 2000, Ah, tá. foi privatizado ali por 98, se não me engano. Então, em 2000, ali bem no iniciozinho, eu fui visitar lá e eles já tinham tecnologia para fazer manobra na rua. E com câmera, vendo lá, mostraram lá para gente uma tela. Não era nem uma tela muito grande, painel muito grande, mas você via a seccionadora lá, ele selecionava, troço que chegou para muitas empresas hoje, né? Sim, interessante. Por isso que é bom ter um cara velho aqui na sala, entendeu? Que ele pode dar esse tipo de depoimento aí. Muito bem. E também tem os fatores econômicos. Quais são os fatores econômicos? Bom, com menos gente para eu pagar, então eu posso aceitar receber menos RAP, receber menos remuneração para eu conseguir operar um determinado ativo. Então, o que as empresas começaram a ver? Poxa, ou eu começo a desassistir ou a teleassistir algumas instalações e diminuo as minhas despesas com o pessoal, ou eu não vou conseguir ser competitiva nos leilões. Porque tem empresas que já estão fazendo subestações que não tem operador. E elas conseguem operar com um custo muito mais barato, com um custo muito menor. Então as empresas elas foram vendo isso. Caramba, eu preciso realmente. Virou uma questão de sobrevivência no mercado. Ou eu embarco nessa questão da teleassistência, do telecomando da teleassistência, de diminuir o número de operadores nas subestações, ou eu não vou conseguir ser competitivo nos leilões por causa do meu custo, que é muito alto, certo? Bom, falando um pouquinho sobre aqueles comentários que vocês fizeram, né? Eu teleassisto uma subestação porque o lugar não é seguro ou é fácil, por um barateamento do serviço, ou como o Felipe falou aqui, fica em áreas muito remotas? Então, a resposta é sim para todos esses pontos. Mas o que é o primordial? O que é o mais importante? Bem, o mais importante, fatores econômicos. Tá? A teleassistência ela veio para tornar viável alguns projetos com RAPs menores, numa remuneração menor. Então, a questão econômica ela é primordial, ela vem em primeiro lugar. Segundo lugar, o ONS ele também determina nos procedimentos de rede, especificamente falando, né, quais subestações a empresa precisa manter operador e quais subestações a empresa ela pode escolher teleassistir, certo? Então, tem um critério também de segurança do sistema e de procedimento de rede, para a empresa decidir se vai teleassistir ou não teleassistir algumas instalações. Então, mas não é muita coisa não, tá? Assim, uma ou outra subestação, o ONS fala, olha, essa subestação aqui não é permitido teleassistência, por um nível de importância do sistema, por um determinado critério ou criticidade que ela tem, o ONS determina que essa não pode ser teleassistida. Bom, e aí a empresa, por mais que ela queira, sendo longe, sendo perto, sendo fácil, sendo difícil de chegar, sendo violento, não sendo violento, o local, ela tem que seguir o que está no procedimento de rede. E, em muitos casos, é conveniente ter uma teleassistência. Aproveitando aqui o comentário do Felipe, né? Imagina uma subestação que o operador ele tem que levar 150 quilômetros para chegar. Em esses casos, não é incomum de acontecer, não. Tem subestações de empresas que o operador tem que pegar um carro, viajar 2 horas e meia, para ele conseguir chegar na subestação. Então, você imagina, todo dia expediente lá, né? 24 horas por dia, turno. Fica numa região muito longe, muito fora do núcleo de acionamento da empresa. Então, nesses casos, é conveniente eu remotizar essa instalação. E aí eu só vou lá quando tem necessidade.
Então faz sentido também eu trazer uma operação remota para uma subestação ou para uma usina, que a gente também tem usinas que são totalmente teleassistidas, que ficam em lugares muito distantes, em lugares remotos, ok? Beleza. Então, vamos dizer que são fatores econômicos, né, o que é o mais importante de tudo. Segundo, determinação do ONS. Tem as subestações que o ONS te deixa à vontade para botar operador ou não. E, por último, a conveniência para a operação. Operação e manutenção, digamos assim, né? Muito bem, vamos avançar então. Bom, e para eu conseguir fazer uma operação remota de uma estação, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma adequação dos procedimentos. Então, para se conseguir fazer essa operação à distância das subestações, os procedimentos operacionais tiveram que ser adaptados para uma operação não mais local, 24 horas por dia, mas agora para uma operação remota, diretamente por um centro de operação. Então, quais foram essas adequações de procedimentos? Revisão de processos que precisam ser feitos, porque agora eu não tenho mais um cara que fica ali direto, então agora eu tenho que fazer um processo diferente para eu, apesar de eu não ter mais o operador ali, o operador, o cara da manutenção e o centro de operação lá remoto, agora eu já tenho menos um, muitas vezes eu já tenho menos um ou dois de personagens nessa corrente, nesse processo. Então, se eu tenho menos pessoas, então tem que ter um processo melhor. Eu tenho que ainda garantir a segurança da galera que vai trabalhar, mesmo estando numa subestação desassistida, ok? E também eu preciso continuar mantendo o meu nível de disponibilidade nesses equipamentos quando eles vêm a desligar. Pensa comigo, um operador trabalhando lá na subestação 24 horas por dia, né? Essa é uma subestação que tem a operação 24 horas. Desarmou o equipamento. Não, imagina que não tem religador automático nesse equipamento, nessa linha de transmissão, que seja. O operador, ele está lá na subestação, ele sabe como é que está o tempo na subestação, ele consegue fazer uma inspeção no terminal da linha, ali que está ali dentro da subestação. É claro que ele não consegue inspecionar o que está para fora, mas se for o transformador, está tudo ali na frente dele, então ele consegue dar uma olhada nos painéis. Então tem uma série de coisas que ele consegue fazer estando ali presencial. Eu estando sem esse operador ali na subestação, quando ocorre um desarme de equipamento, eu tenho que ter a condição de liberar esse equipamento, religar esse equipamento, voltar com esse equipamento com um nível de segurança adequado, mesmo não tendo uma pessoa lá. E tenho que conseguir manter o meu nível de disponibilidade de equipamentos satisfatório também. Senão eu vou ter prejuízos, eu vou estar economizando com o operador, mas vou ter prejuízos com a minha receita. Vou ter desconto na minha receita por causa da minha disponibilidade. Então, eu tenho que fazer processos que me garantam que os procedimentos vão estar adequados para essa situação de operação remota. A Júlia botou um comentário aqui, tá ok, tá, Júlia? Fica à vontade aí, tranquila. Espero que você consiga, mesmo com essa instabilidade aí, aproveitar a aula. Mas fica com a gente. Beleza. Outro ponto. Tipos de operadores, né? Vamos passar agora para os tipos de operadores. Então, numa subestação ou usina, eu tenho os operadores. Quem é o operador? Cara, o operador é aquele cara ali que é o nativo da subestação. O cara tá ali trabalhando no turno, muitas vezes ele tá 24 horas por dia, ele é um operador puro, digamos assim. Quando eu digo que ele é um operador puro, o que eu estou querendo dizer? Que ele é operador. Ele não faz manutenção. Ele é um cara que só opera. Então, ele conhece todos os cantinhos da subestação, sabe fazer tudo quanto é manobra,
sabe as chaves que são mais duras de manobrar, sabe aquelas chaves que sempre dão problemas, sabe todos aqueles kick legs que desarmam em determinadas situações. E quando acontece isso, aquele kick leg lá desarma, é o cara que conhece toda a subestação. Então, tá ali 24 horas por dia. Então, a gente pode dizer que os operadores são aqueles que controlam as grandezas eletromecânicas e eletroeletrônicas da subestação. Executam manobras para manutenção e mantêm as instalações operacionais e elaboram relatórios. Então, a subestação é a casa do operador, né? A gente diz assim, que aqui é a tua casa. Então, o cara está lá para cuidar da subestação. Desde uma manobra que precisa ser feita, uma manobra operacional, desde a lâmpada do pátio da subestação, que ele tem que ver se está funcionando ou não, se não tiver, ele vai fazer uma inspeção e vai solicitar que ela seja trocada. A conservação da subestação, a limpeza e tudo, ele fica ali como se fosse não é uma palavra boa, né? Mas vamos supor que ele fosse como se ele fosse um administrador daquela subestação, né? Então aquilo ali é a casa dele, ele tem que manter ela toda em ordem. Então, quando eu tenho esse operador, claro que é um privilégio, né? Uma subestação que tem condição de ter a figura do operador ou uma usina 24 horas por dia ali, tendo essa atenção exclusiva. Bom, quais são os requisitos para eu ser um operador de usina ou subestação? Ensino médio técnico e um curso básico de qualificação profissional. Porque a gente fala que não é só um ensino médio técnico. Você até consegue, com o ensino médio técnico, entrar numa empresa para ser um operador. Mas você não consegue ser um operador, atuar como um operador, só com o conhecimento que você traz da escola técnica. Vocês estão vendo isso aqui, né? Toda essa carga de conhecimento que a gente está entregando aqui para vocês mostra isso. Eu tenho certeza que um volume muito grande de informações que a gente está passando para vocês aqui, vocês não viram na escola técnica. E se vocês quiserem ser um operador de subestação, então vocês vão precisar, além da formação técnica, um curso básico de qualificação profissional, para você conseguir atuar como operador. Mesmo um operador sem experiência, mesmo um operador que vai estar atuando supervisionado, com um colega mais experiente. Assim, só para deixar você ir no pátio da subestação, você já tem que ter um nível de qualificação muito grande. Porque você ir para o pátio de uma subestação já tem vários riscos ali envolvidos, tem várias situações que podem acontecer, e inclusive coisas, né, que alguém que não tem o conhecimento específico, infelizmente, pode provocar. Então, é necessário um curso básico de qualificação profissional. Para ter um pleno desempenho, para ter autonomia, para o operador, um operador de subestação, né, saber o que ele está fazendo, sem precisar estar sendo supervisionado todo o tempo, para um operador conseguir ter um desempenho satisfatório em situações que não são previstas, em situações que não estão ali no roteiro, escritas passo a passo para ele fazer, a gente tem esse tempo médio aí de 3 a 4 anos de experiência. Então, durante esse tempo ele vai ver muita coisa, ele vai passar por muitas situações que são já previstas, programadas, situações com as quais ele vai se deparar sem estar preparado, sem estar, digamos assim, esperando, e aí ele vai criando essa casca. Então, com uns 3 a 4 anos de experiência, ele fica ali, digamos, pleno para atuar, mesmo sem ter alguém supervisionando ele, tomando conta do que ele está fazendo. Então, talvez ele vá ter até uma certa condição de tomar decisões, pelo menos ali no campo, sem necessitar de uma orientação de um colega mais experiente ou de alguém que está na sala de controle, certo? Bom, os operadores de subestações e usinas, eles lidam com pressão. Quando a gente fala lidar com pressão, não é a pressão, o estresse não, tá? Apesar que também, né? Lidam com estresse. Mas a gente fala assim, com vasos de pressão, com
Equipamentos pressurizados. O risco de explosão de equipamentos, por exemplo, que são pressurizados. Por exemplo, os disjuntores e outros equipamentos que trabalham com pressão. Compressores e assim por diante. Também, trabalho em altura. Condições desconfortáveis. O que seria uma condição desconfortável para o operador de usina ou subestação? Cara, tu ir no pátio de uma subestação, na brita, num dia de verão, no Rio de Janeiro, e fazer uma manobra lá na brita, é uma situação bastante desconfortável. Tu tá ali com 40, 45 graus na brita, é bem difícil. Ou você ter que ir apagar um incêndio no equipamento que explodiu, pegou fogo. Quando explodiu, tá lá pegando fogo, vai lá o operador da estação ó, com o extintor lá de pó químico, dá um primeiro combate naquele fogo. Então é uma situação desconfortável. Também materiais tóxicos, radiação, principalmente a solar, né? E riscos elétricos, que é o risco da alta tensão. Então, tem esses desafios para o operador da subestação usina. Afinal, ele está ali do lado do equipamento. Sandro, fica à vontade. Só para até dar um depoimento, voltando lá na questão do curso, né, de capacitação do operador, o meu curso foi um dos primeiros cursos que já entraram técnicos, né, porque a formação do operador em Furnas vinha poderia ser alguém de segundo grau, e fazia um curso lá em torno de um ano e meio, dependia, em Minas, para se tornar um operador. Então, era quase um curso técnico de quem já tinha segundo grau, na época, acho que o ensino médio chamava segundo grau, e aí esse cara se capacitava lá e fazia praticamente um curso técnico para se tornar um operador. Eu já peguei uma alteração, que eles já começaram a buscar gente, obrigavam a ter o CREA, tá formado, já ter o CREA. E o meu curso foi um dos mais curtos que eu conheci, em torno de 600 horas de curso. Para vocês terem uma ideia do tempo, esse curso aqui tem em torno de 64 horas. Então, vocês imaginem o tanto de informação que você tem que ter para realmente ser um operador de iniciante. E isso para entrar na sala de controle e não fazer nada, me chamarem de estagiário e eu não tinha direito a fazer nada, nem atender o telefone eu podia. Então, era algo assim, naquela época, o pessoal... A mão de obra, o ser humano, era muito mais valorizado, né? Hoje, o ser humano acaba ficando de lado com as tecnologias, cada vez mais tomando as atividades e dando suporte às decisões humanas. Parece que o ser humano, cada vez mais, ele deixa de ter aquela mesma importância, por colocar de lado. Então, isso reflete no operador miojo. Chega lá e coloca na sala de controle, se vira nos 30 aí, vai aprendendo, aí vai se virando. Então, eu vejo isso também acontecer, o que não é o ideal, né? Não é o ideal. O ideal é que você tenha uma capacitação relativamente longa, num ambiente fora de sala de controle, e aí sim, daí você venha para uma sala de controle. Se vocês, em algum momento, forem para uma empresa e não for oferecido um curso desse nível, não se desesperem, estudem, procurem escutar o pessoal que já está no tempo real, procurem ler muito no início, para vocês, e que vocês tenham entendimento que vai faltar muito conhecimento para vocês. Se vocês não tiverem um bom curso de formação, um bom nível de educacional, ali, de capacitação no início de uma carreira de operador, vocês
pisem em ovos, fiquem espertos, porque não é tão fácil como às vezes parece. O operador fica ali na sala de controle, às vezes está tudo tranquilo, mas às vezes dá aquela confusão toda, uma perturbação, um erro operacional, e aí vocês, com o tempo, vão perceber que a coisa é bem complicada e necessita de uma boa base, e muitas vezes vocês mesmos vão ter que se dar essa base, vão ter que sentar para estudar e buscar o conhecimento, tá? Vai isso aí com você. Muito bem, Sandro. Certinho, perfeito. E algumas empresas estão até voltando a entender a importância de um treinamento básico para quem está chegando, sem experiência, vindo da escola técnica, que nunca entrou numa subestação, no centro de operação. Então, as empresas aí estão já entendendo que o cara chega, não adianta jogar ele lá na sala de controle, não deixa o cara aí, vai aprendendo por osmose. As empresas estão vendo que isso não é o mais interessante para que esse cara já comece o mais cedo possível a dar um retorno para a empresa, né? Ainda bem que a gente está vendo isso aí. Então, avançando aqui, temos também o técnico de operação e manutenção, que é o TOM. Então, o TOM, ele é um híbrido de operador com mantenedor. Então, a gente chama de TOM. Ele consegue fazer as duas coisas. Claro que ele não faz operação tão bem quanto operador puro, e ele também não faz manutenção bem como um mantenedor puro. Então, mas ele faz as duas coisas. Então, ele consegue jogar nas duas ali, com um nível de proficiência um pouco abaixo, óbvio, mas ele consegue. Então, vamos à definição que está aí na transparência. Transparência é slide, né? Transparência entrega a idade. Então, o que é o TOM? Ele é operador de subestação que expandiu suas habilidades para englobar tarefas relacionadas à manutenção. Ou, o contrário também é verdade. Ele é um cara da manutenção que chegaram lá e falaram para ele: senta aqui que eu vou te mostrar como é que é o sarge. Senta aqui que eu vou te mostrar como é que são as manobras. Senta aqui que eu vou te mostrar como é que é a operação. E o cara que era mantenedor agora passou também a fazer atividades de operação. Então, esse é o TOM, tá bom? Bom, ele não fica envolvido em projetos de manutenção de grande escala. Então, o TOM, ele não atende serviços de grande porte. Quando eu preciso de fazer uma grande manutenção, seja ela preventiva, corretiva, aí chama a equipe de manutenção titular, digamos assim, especializada, o mantenedor puro. Aí chama essa equipe, ele faz. Mas o Tom, ele consegue fazer alguns tipos de manutenção que são mais simples, que são mais corriqueiros. Exemplo, um Tom, ele vai conseguir completar uma pressão de gás SF6 no disjuntor, que está com uma baixa pressão de SF6. Um Tom, ele vai conseguir fazer, vou dizer assim, uma termografia, ele vai conseguir fazer. Um Tom, ele vai conseguir, muitas vezes, supervisionar uma empresa que está lá terceirizada, fazendo uma substituição de cabo de aterramento que foi furtado. Esses serviços mais simples, assim, muitas vezes o Tom consegue fazer sem necessidade de alguém mantenedor puro na subestação. Bom, para eu ser um Tom, são os mesmos requisitos para os operadores de subestação. Tá? Então, não vou dizer para você que é mais simples ser um Tom, nem mais difícil ser um Tom do que o operador de subestação. São atribuições diferentes e se espera níveis de especialização diferentes. De um Tom para um operador de subestação para um mantenedor puro. Ok? Muito bem. Vamos avançar. O Tom tem uma outra característica do Tom. Em geral, ele atende várias subestações diferentes. Tá? O Tom ele não fica numa subestação só. Ele é um operador que ele atende uma região. Então, nessa região aqui, a minha empresa tem 5 subestações, ou 10 subestações. Então, o Tom ele vai ser operador e mantenedor de todas essas.
Então, a gente já consegue, por aí, ter uma ideia que ele é bem menos especializado em operar do que o cara que está lá 24 horas na casa dele, na subestação que é dele, né, o ambiente dele. E chegamos aí no que a gente, eu, Sandro, e muitos dos que estão aqui também matriculados fazem, né? Os operadores de sistema elétrico, os OSETs, os operadores de sistema, os operadores de COS, os despachantes, os antigos chamam de despachantes, né? Bem, quem são esses despachatos? Alguns são despachatos. A maioria é despachata, na verdade, né? Quase todos. Então, os operadores de sistema, eles são aqueles caras que ficam nos centros de operação. Então, eles estão muito longe do equipamento. Eles não estão em contato direto com o equipamento. Nem, às vezes, tem a visibilidade. Às vezes, ele nem tem câmera. Tem o operador lá e o operador que vai fornecer os dados para ele. Então, a primeira coisa, os operadores de sistema dependem fortemente de tecnologias de comunicação e supervisão. Então, ou eu preciso estar ali vendo pelas câmeras o que está acontecendo na subestação, no pátio, nos painéis, ou eu preciso de um operador que esteja falando comigo, me passando essas informações. O que está acontecendo aí? O que houve? E assim por diante. Então, o que o operador faz da sua mesinha lá no centro de operação? Supervisiona, controla e comanda e executa manobras no sistema elétrico. E eles usam os sistemas de supervisão e controle para supervisionar e controlar as grandezas digitais e analógicas do sistema elétrico. Então, o operador, ele sempre vai ter, o operador de sistema, ele sempre vai ter, lá na sala de controle, um SAGE, um sistema SOL, um elipse, sei lá quais são outros exemplos de sistemas de supervisão e controle que vão trazer para ele do campo até a sala de controle as informações que ele precisa para fazer a operação remota. Então, esse é o operador de sistema elétrico. E o que o operador de sistema elétrico tem como atividade? Ele está absorvendo as funções dos operadores das subestações, onde essas subestações estão sendo teleassistidas. Então, eles teleassistem e telecomandam as estações. Então, se eu não tenho mais um operador para ficar monitorando todos os alarmes lá de uma subestação, um operador local, agora o operador da sala de controle do centro de operação, ele vai ter que fazer isso. Então, observa que para eu poder fazer essa remotização, essas atribuições, ou pelo menos parte dessas atribuições, precisam passar para o operador de sistema. Então, a gente tem essa questão. A teleassistência, o telecomando, agora é feito no centro de operação. Qual é a diferença de telecomando para teleassistência? Então, é o nível de teleoperação daquela subestação. É o nível de assistência remota que eu consigo dar àquela instalação. Vou falar do telecomando. O que é uma subestação que é só telecomandada? Bom, eu consigo comandar os equipamentos daquela estação. Eu consigo abrir e fechar disjuntores. Eu consigo dar comando nos disjuntores desses equipamentos. Mas eu não consigo ter todos os alarmes que eu preciso monitorar para garantir a operação segura daquela subestação. Então, eu só telecomando. Eu preciso de alguém em algum lugar, ou local, operando lá, presente na subestação, ou numa subestação próxima, mas que está fazendo essa teleassistência, que está de olho nos alarmes, que está tomando conta da subestação como se o operador estivesse lá. Então, esse é o telecomando. E a teleassistência? A teleassistência é quando eu consigo trazer todos os alarmes, todo o monitoramento, inclusive câmeras, uso de câmeras,
para monitorar a situação de pátio, também monitorar como é que estão os painéis. E daí eu consigo teleassistir. Eu consigo ver alarmes que numa subestação telecomandada não cairia para mim. Ficaria só num nível mais abaixo. Esses alarmes eles acabam subindo para mim e eu preciso, de fato, fazer um papel que era antigamente do operador da subestação. Tá? Em vários alarmes que eu não via antes, agora eu tenho que ver, eu tenho que tomar conta. Parte de serviço auxiliar, que eu não via antes, agora eu tenho que ver. Acionamentos de manutenção, acionamentos de coordenador de emergência e assim por diante. Essas funções elas passam para o operador de sistema quando ele está teleassistindo à subestação. Deu para perceber, pessoal, a diferença de telecomando para teleassistência? Ficou claro aí? Legal. Se quiserem fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Perfeito. E o operador de sistema elabora relatórios. Não que os outros operadores não façam isso, né? O operador da estação não faça, mas a gente tem muito mais essa necessidade de estar ali com a historinha do turno contada. Então a gente faz isso ao elaborar os relatórios, né, do que está acontecendo no turno. E uma característica dos operadores de sistema é não estar próximo ao equipamento, não ter um acesso direto aos equipamentos das instalações. Então lembra aquele desconforto que eu falei? De você ir lá na brita, num dia de verão, 40 graus, ou ter que apagar um incêndio, ou ter que ir lá no campo numa hora que está chovendo, fazer alguma atividade que não pode se esperar, né? Em geral, a gente espera, tá? Em geral, a gente não faz manobra com chuva. Mas, às vezes, é inevitável. Você precisa fazer uma manobra, você precisa olhar alguma coisa, você precisa sair na chuva e você não consegue esperar ainda. Não é possível esperar a chuva passar. Então, esse tipo de desconforto, o operador de sistema não tem. Outra coisa interessante, a exposição ao risco. Então, se você está numa subestação, tem que sempre pensar que, a qualquer momento, um daqueles equipamentos que estão ali pode explodir, e sem dar nenhum sinal. Então, esse risco o operador de sistema não tem, porque ele não tem proximidade com os equipamentos em campo. Ok? Avançando. O pré-requisito para ser um operador de sistema elétrico. Vou passando, quer falar? Fica à vontade. Quero. Só aproveitando esse gancho aí dos riscos do operador, contar uma historinha rápida para vocês. Lá nos idos dos anos 80 ainda, não, já 90, início de 90, tinha um operador numa subestação que ficava lá para o meio da Baixada, uma subestação pequenininha lá para o meio da Baixada Fluminense. E aí caiu um temporal daqueles de destruir tudo, muita chuva. E operou um diferencial de barra na subestação. E o operador do centro de operação do sistema ligou para essa subestação e o operador falou assim: pô, eu não consigo ir lá fora porque está chovendo muito. Mas ele tinha que fazer a inspeção, a subestação estava desligada. O que era a regra? Operou diferencial de barras, ele tinha que ir para a subestação fazer a inspeção para liberar a subestação para religar. Só que ele achava assim, pô, tá chovendo, eu não posso ir ao campo. É a primeira coisa. Porque o operador não tem isso. Tem que fazer a inspeção, vai fazer embaixo de chuva. E aí, por fim, ele acabou aceitando e foi lá para o campo fazer a inspeção. Aí demorou, voltou, e aí falou assim, ó, tá tranquilo, pode normalizar a subestação. Aí o operador do sistema falou assim, como que pode normalizar? O que você viu lá? Ele não caiu um para-raio em cima do barramento, mas eu já puxei ele e amarrei lá na cerca. Olha o nível do cara. Isso junta falta de conhecimento, falta de responsabilidade, colocou a vida dele em risco, ele poderia ter morrido, colocou o sistema em risco porque ele liberou, mas para ele era aquilo, de repente podia ter mais coisas, né? Então, como o operador se expõe a riscos no campo, e se ele não tiver uma boa formação, se ele não tiver
um bom conhecimento, um bom treinamento, ele fica muito exposto a grandes riscos, principalmente na sala no campo. Na sala de controle dos centros de operação, você se expõe ao erro operacional. Você não morre, você pode matar. Você pode destruir um equipamento, você pode causar uma perturbação de grande porte. Então, o operador do sistema ele não está imune a problemas que venham relacionados à formação dele. Tá? Só isso aí, Cora, só isso a parte. Uma excelente complementação aí. E eu queria saber se toda aula você conta uma história, assim, também ou não. Não, só quando eu estou descansado, aí eu consigo contar a história. Consegue se lembrar, né? Tá certo. Acho que eu sei qual é essa subestação. Só para dar uma contextualização para o pessoal, né? Então, o que o cara deveria ter feito, né? Operou produção diferencial de barra. O cara deveria ter ido no campo. Ah, tem um para-raio que cai daqui em cima do barramento. Vamos isolar o barramento. Vamos liberar o barramento para alguém lá tirar com segurança, com feitos isolações, aterramentos, todo o procedimento que é necessário para eu chegar e meter a mão lá no cabo e tirar. O cara chegou lá simplesmente só com o barramento desligado, só com os jutores abertos, puxou o cabo e amarrou na cerca. Então isso é um absurdo, tá? Assim, não sei se vocês, se todo mundo aqui tem ideia do que é isso, né, que o Sandro falou, mas assim, é um absurdo. Então esse exemplo que ele deu aí é bem emblemático, né, isso que ocorreu. Muito bem, pessoal. Se você quer ser um operador de sistema elétrico e se você está assistindo esse curso, eu espero que você queira ser um operador de sistema elétrico. Então, qual é o requisito? Curso técnico e também um curso de qualificação profissional. Assim como o cara lá, o operador da estação, precisa de um curso de qualificação profissional, tal qual o Santos explicou na fala dele, como foi com ele, também como foi comigo, que foi algo muito parecido com o dele. Então, você precisa de uma especialização, de um curso específico para você se qualificar, para começar a entrar na sala de controle e as pessoas não ficarem com medo de você. Tipo assim, não deixe esse cara atender o telefone. Aí se o cara atendeu, o cara, assim, pega outra na extensão ali, fica escutando o que você está falando, né? Quando você chega na sala de controle é mais ou menos assim. Você chega já formado, você faz um curso de qualificação profissional, né? Você já, digamos assim, ganha uma carga boa de conhecimento, mas quando você entra na sala de controle, você não sabe nada ainda. Então as pessoas ficam com medo do que você vai falar, o que você está falando aí. Quem é que está te ligando? O que esse cara está falando? O que ele falou para você? Então, mesmo tendo esse curso de qualificação profissional, a gente ainda precisa de mais, né? E, atualmente, muitas empresas exigem um curso de engenharia. Vamos falar sobre isso. Mas vou primeiro destacar o comentário aqui do Felipe, porque ele falou aqui, ó, é bem interessante realizar o NR10, que é voltado para o CEP também, vale a pena. Exatamente. Por quê? Porque o cara, ele vai ter uma ideia dos riscos, uma ideia não, ele vai ficar consciente, depois que ele faz o curso de NR10, se for um curso bem feito, se for um curso específico ali para a área dele, né, que traga a realidade da rotina dele para dentro do curso e mostre como que os conceitos de NR10 devem ser aplicados ali para se ter segurança. Então, isso vai dar para ele um ganho muito grande. Isso aí, Felipe. O curso de NR10 é bem importante. E se for numa usina, tem outros cursos importantes também. NR13, que é caldeiras e vasos de pressão, NR35, que é o trabalho em altura, né? Então, tem vários cursos assim que o cara precisa para começar, né? Para, assim, começar a ter uma ideia ou conhecimento dos riscos que ele está correndo ali. Bom, voltando aqui para o ponto das empresas que exigem curso de engenharia. Então, para operadores de sistema, muitas empresas já exigem o curso de engenharia. Um exemplo emblemático é o ONS,
hoje, para você sentar lá no centro de operação do INS, você tem que ser engenheiro. E ainda você vai entrar no programa de trainee, para você começar a, digamos assim, ter uma oportunidade de se efetivar. Primeiro, você vai ser um operador trainee, já de nível superior, um operador com engenharia já formado, e aí que você vai começar. E muitas empresas também exigem o curso de engenharia para operador 3, por exemplo. Muito provável que grande parte das empresas não vai querer pagar um salário de engenheiro para o operador 1. Mas para o operador 3, ou para contratar um operador 3, ela já vai querer que esse cara tenha engenharia. Muitas empresas exigem isso. Ou para determinados postos, para determinadas funções. Dentro do centro de operação, como operador de sistema elétrico, ela vai exigir a engenharia. Então, isso é bom, por um lado, porque se você é um engenheiro e você é um operador, então isso te dá a oportunidade de ganhar mais, isso valoriza a função. Por outro lado, o que antes se exigia menos, agora está se exigindo mais. É o caso do INS. Até alguns anos atrás, aí, talvez uns 15 anos atrás, não havia essa exigência no INS de ser engenheiro. E agora, assim, de uns anos para cá, houve essa exigência. Inclusive, alguns operadores que eram mais antigos, que ainda não eram engenheiros, começaram a fazer a faculdade, se formaram ou retornaram, reativaram a matrícula e terminaram o curso. E claro que teve todo um programa lá, toda uma iniciativa para ajudar esses caras a se formar, e eles estão lá, formados como engenheiro. Mas, então, temos esses dois lados, né? Então, se você está aí fazendo o seu curso de engenharia, legal, cara. Parabéns, continua fazendo. Tem esse enfoque, porque o futuro nos mostra, parece nos mostrar, olhando daqui, né, para o futuro, abrindo uma janelinha, olhando para o futuro, parece que está nos mostrando que vai ser cada vez mais exigido o curso de engenharia para fazer a operação do sistema. E você sendo formado em engenheiro, você vai ter mais oportunidades, você vai ter mais portas abertas para você. Então, também tem essa vantagem. Fica à vontade, Sam. E tem um detalhe, tá? Eu vou falar por experiência própria, eu falo sempre isso, já devo ter falado isso para vocês. Você pode entrar no turno, pode começar a trabalhar como operador no turno e não gostar do turno, e não ter condições físicas. Eu não tinha condição física de trabalhar no turno, não conseguia. Não consigo ficar sem dormir à noite, isso me deixa muito mal de saúde. Então, eu fiquei muito pouco tempo no turno, em comparação ao pessoal da época, né? Eu fiquei 7 anos só no turno. E você não sabe como você vai ser. Você vai chegar lá, vai ficar no turno, aí entrou com aquela cabeça de, não, eu vou ficar aqui porque aqui é legal, o salário é legal, isso aqui tá bom para mim, eu vou seguir. Só que lá na frente, você pode falar, pô, agora eu estou enrolado, cara, mas sou técnico, e para eu sair, para ser técnico, eu vou ganhar muito menos, e aí você vai ficar preso numa situação complicada, e é o que o Coraci falou. Amanhã a empresa fala assim, não, agora tem que ser engenheiro, e vai apertar você para fazer uma engenharia. Então, a melhor estratégia para quem almeja ser um operador de sistema elétrico entrou na empresa, faz a faculdade de engenharia, faz engenharia. Por quê? Daqui a 5 anos, quando você terminar a engenharia, você vai poder concorrer a uma vaga no ANS, vai poder concorrer a uma vaga de operador 3 numa outra empresa, vai ter maior disponibilidade, maior possibilidade de alcançar outras vagas, até ser um engenheiro na própria empresa e trabalhar, ser um gerente. Isso tudo pode acontecer se você vir um engenheiro. Se você não virar um engenheiro, você pode seguir ali naquela carreira. Isso,
o que a gente vê o desenho de hoje é que tem vida curta esse desenho de hoje. Como o Quaraci falou também, obviamente, um operador 1, um operador 2, provavelmente se mantenha por muito tempo como sendo um técnico. Mas se você tiver 15 anos de companhia, a companhia não vai querer que você seja um operador 2. Ela vai querer que você seja um operador 3, porque você mesmo vai estar reclamando de estar naquela situação. Então, você vai entrar meio num beco sem saída. Então, a estratégia que eu acho melhor é já entra, já começa a fazer sua engenharia, mesmo numa faculdade paga, porque é suficiente o salário de um operador para pagar uma faculdade de engenharia, mesmo que você não almeje fazer uma faculdade pública, consegue fazer, e seguir ali aquele tempo ali, porque quando você estiver lá na frente, você vai ser não só um engenheiro, mas um engenheiro com 5 anos de experiência na operação. Você vai estar na frente de todos os engenheiros que só se formaram em engenharia, não seguiram uma carreira de operador. Tá? Então, acho que a estratégia é meio essa aí. Tá? Perfeito, Sandro. E lembrando, pessoal, que quando a gente está falando isso aí para vocês, a gente está lembrando de casos, né? A gente está dando essa orientação, não é porque a gente acha que isso pode ser assim, é porque a gente vê como aconteceu no passado e como vem acontecendo, entendeu? Vários colegas nossos se formaram em engenheiros, uns estão no INS agora, outros migraram de área na empresa e não são mais operadores, mas foram trabalhar como engenheiros, estão muito contentes porque, poxa, conseguiram ter uma condição melhor, trabalhar naquilo que se formaram no nível superior. Outros se tornaram gerentes em outras áreas da empresa, e assim por diante. Então, a gente não está falando assim para vocês, tipo, do que a gente acha. Não é um monte de palpite aqui. A gente está dizendo de dentro do que nós vimos, tá bom? Então, são conselhos, assim, com base na nossa vivência, no que a gente observou desses que tiveram essa trajetória, tá bom? Muito bem. Assim como o operador da estação, para um operador de sistema ter um pleno desempenho, ter uma autonomia, ele também vai precisar de 3 a 4 anos de experiência. Por que tanto tempo para o cara deixar de ser júnior e passar a ser pleno? Por que tanto tempo? Porque o operador de sistema, assim como o operador de estação, qualquer operador, assim como um piloto de avião, ele precisa ter horas de voo. Ele precisa ter vivência. As coisas, elas acontecem, as situações, elas acontecem numa determinada janela de tempo. É claro que eu posso amadurecer mais rápido, poxa, porque eu peguei mais blackout, eu sempre fui um cara que corri mais atrás, eu sempre fui um cara que li muito, conversei com gente que passou por situações, tentei aprender, vivenciei também muitas situações críticas, adquiri muita experiência assim. Aí isso me acelera, é óbvio. Mas o normal é que essas coisas elas venham acontecendo dentro de uma janela de tempo, 3 a 4 anos. E o operador de sistema ele vai experimentando uma situação aqui, amadurecendo, se desenvolvendo, corrigindo algumas coisas, alguns pontos fracos, matando esses pontos fracos. Então, lá com os 3 ou 4 anos de experiência, o chefe de turno dele, o supervisor dele, consegue ir lá no banheiro fazer um número 2, lá, tranquilo, sem estar preocupado com o que está acontecendo na sala de controle, porque tem um cara com pouca experiência lá, entendeu? Então, a gente fala em 3 a 4 anos por esse motivo. Bom, quais são as responsabilidades, né? Digamos assim, os pontos de atenção no operador de sistema elétrico? Vai trabalhar em turno, como o Sandro falou, tem esses desafios. A pressão é constante. Quando a gente fala que a pressão é constante, aí já não é a pressão do equipamento, já não é o equipamento pressurizado. A pressão constante é a responsabilidade com a segurança de pessoas, as decisões que eu estou tomando ali, as ações operacionais que eu estou fazendo, elas vão impactar na vida das pessoas. Vai impactar na segurança do bem-estar do cara que está trabalhando ali. E eu estou aqui operando, dando meus comandos. Então, essa é a minha grande preocupação. É a preocupação número 1, a vida das pessoas que estão envolvidas. A preocupação
Número 2, que eu também tenho, muito grande, é a segurança do equipamento, a disponibilidade do equipamento. Então, o equipamento desligou, poxa, eu preciso disponibilizar esse equipamento o mais rápido possível. Eu preciso que esse equipamento volte a perceber a receita que ele pode receber quando ele está disponível. Por outro lado, eu também tenho que entender que uma ação que eu tome precipitado, uma disponibilidade precipitada, um religamento precipitado, fora de um procedimento, pode trazer um grande prejuízo a esse equipamento, pode destruir esse equipamento. Então, essa é outra preocupação, que é a parte com ativo, digamos assim. Questões financeiras, questões de disponibilidade do equipamento em si. E a terceira pressão que a gente lida muito é a pressão do atendimento à sociedade, do atendimento às pessoas, às empresas, aos clientes que estão dependendo daquele serviço. E é claro que a gente lembra sempre nessa parte dos blackouts, dos desligamentos grandes, das ocorrências de vulto, que, quando elas ocorrem, os operadores eles precisam dar uma resposta rápida, no tempo adequado, uma resposta certa, certeira, digamos assim, fazendo frente àquela ocorrência e restabelecendo os equipamentos, entregando para a sociedade, de novo, a energia elétrica com a qualidade necessária. Então, a pressão é sempre essa, tá? Primeiro, segurança de pessoas, a operação do ativo, o cuidado com o ativo, inclusive impactos financeiros. E, em terceiro, a gente atender bem a sociedade com o que a gente faz. Então, essas são as pressões e a grande responsabilidade que vem de ser um operador de sistema elétrico. Bom, quando dá o blackoutzão, meu amigo, vai ligar todo mundo, vai ligar o diretor da empresa, vai ligar, muitas vezes, sim, liga até o ministro de Minas e Energia, liga o secretário de não sei quem, político tal. Às vezes acontece isso no centro de operação. Então, lá quando acontece um blackout, uma perturbação de vulto, a responsabilidade cai toda em cima do operador do sistema elétrico. Ah, o operador da subestação não tem responsabilidade? Tem. Mas se ele tiver na dúvida, ele vai ligar. Se estiver nervoso, ele vai ligar para o operador e falar: o que eu faço? Para o despachante, né? Ele vai ligar para o cara do centro de operação e falar: meu amigo, desarmou tudo aqui, é o quê? É uma perturbação geral? Foi isso aqui? E aí você vai lá, você que vai acalmar o cara, você que vai dar uma orientação para o cara, você que vai conduzir ou coordenar o restabelecimento. Óbvio, junto com o ONS, mas é a tua responsabilidade. Então, esse é o nosso trabalho, né, como operador de sistema elétrico. Subdivisão das atividades no centro de operação e também das estações. Então, a gente vai falar agora um pouquinho como que as atividades elas ficam divididas, as caixinhas, né, dentro dos centros de operação e também das estações ou das usinas. Por que que a gente vai falar sobre isso? Porque a operação do sistema ela é meio que estruturada. Ela tem uma estrutura básica. Então, é meio parecido no centro de operação, numa usina ou numa estação. Então, a gente vai poder ver agora essa subdivisão de atividades. Vou passar até um pouco mais rápido os slides agora, porque esse ponto vocês vão ver que é meio que padronizado para os vários âmbitos. Parceiro, Oi. só lembrando uma coisa, porque essa apresentação ela tem uma divisão assim, né? Essa primeira parte é a apresentação das subdivisões, não o fluxo ali de trabalho. Então, é O meio que faz? de uma forma estanque, né? Sem considerar, porque senão lá na frente fica repetitivo, tá entendendo? Perfeito. Show. Por isso que essa aí acaba andando mais rápido também. Eu acho que a gente já está até bem avançado, só 40 minutos para terminar a aula, né? Acho que nem isso. Então, o que você entende que seja a pré-operação de um centro de operação ou uma estação? Quando a gente fala assim de pré-operação, o que vem à mente de você? Você liga essa ideia com o quê? Você acha que tem a ver com o quê? Trata de documentos da operação ou planejamento? Uma boa resposta, Beatriz. Isso aí.
tem muito a ver com o planejamento da operação. Alguém concorda, discorda muito pelo contrário aí da Beatriz? Beleza, o Ellerson concordou. E realmente tem muito a ver com o que a Ana Beatriz falou, né? A pré-operação, ela cuida daquilo que ocorre antes da operação em tempo real. Então, vamos ver aqui nessa introdução o conceito de pré-operação e a importância da pré-operação na gestão do sistema elétrico. Então, o que a pré-operação faz? O que está incluído? O processamento ou a coordenação das solicitações de intervenção. Então, a elaboração das solicitações de intervenção, na maioria das vezes, vou dizer assim, sei lá, 95% das vezes, ela é feita no ambiente de pré-operação. Para que seja feito o planejamento das manutenções do sistema, essas intervenções, elas já têm que ser planejadas, e isso tem tudo a ver com a pré-operação. Bom, então, como que a pré-operação, ela se encaixa na operação? Bem, ela coordena essas atividades com as salas de controle. Então, eu faço um planejamento das intervenções lá na pré-operação, tem uma interface lá com a manutenção, com o cara que está programando, com a construção. Não vou falar, prometo que eu não vou falar muito, Sandro, disso aí. Mas eu tenho que também fazer o link com a sala de controle que vai executar essas intervenções. Então, eu coordeno o que está sendo planejado com as equipes que vão executar em tempo real. E também tem uma interface com os colegas de pré-operação que estão lá na estação, que também estão participando dessa coordenação, os colegas que estão na manutenção, na construção, engenharia e assim por diante. Então, todo esse planejamento é feito nesse âmbito da pré-operação. A gente vai fazer essa gestão, essa preparação para aquilo que vai ocorrer em tempo real. Então, o que eu preciso para trabalhar na pré-operação? Preciso conhecer múltiplos procedimentos operacionais. Por que múltiplos procedimentos operacionais? Por causa de todo um planejamento. Não é só, eu tenho que saber o que vai acontecer lá na sala de controle, eu tenho que entender os procedimentos que ocorrem em sala de controle, para eu planejar de uma forma que esses procedimentos possam ser atendidos. E eu também tenho que entender as instruções e os procedimentos que se referem ao planejamento. Tem todo um conjunto de instruções de operação que fala só sobre a pré-operação, fala só sobre o planejamento. Então, múltiplos conhecimentos ou procedimentos operacionais. E também, assim, é desejável que o cara que está lá na pré-operação, ele tenha experiência e conhecimento para estar lá na pré. Por quê? Que a gente diz experiência. Não é obrigatório, mas é bem interessante que o cara que esteja na pré-operação, ele já tenha estado no tempo real por um tempo. Porque o cara ele vai conseguir, quando o cara já tem uma experiência no tempo real e ele vai para uma atividade pré-operação, o que ele consegue fazer com uma certa facilidade, proficiência? Ele consegue se transportar para a cadeira do operador de sistema e pensar: como que eu vou elaborar essa intervenção, como que eu vou coordenar essa intervenção, para que o cara possa sentar na cadeira no dia da execução e executar com tranquilidade. Nenhum ponto crítico passe despercebido por esse cara. Então, a experiência na operação em tempo real vai também ser importante para o seu trabalho na pré-operação. E o que é o tempo real? Deixa eu só... Aí, tá vendo? Você não deixou eu falar muito, mas você vai falar, tá vendo só? Não, porque tá bom. Vai dar tempo. Fica à vontade, tranquilo. Vou falar rapidinho. Não, fica à vontade, é tranquilo. Acabei levantando a mão, coisa aqui, né? Mas aí o que acontece, pessoal? Quando a gente fala aí desses múltiplos conhecimentos, como o Parecer falou, por que eles são tão necessários? Porque
você na pré-operação, você está exposto diariamente a diversas intervenções. E essas intervenções, em grande parte, envolvem parcela variável, envolvem programação de manutenção, envolvem equipes contratadas, terceirizadas, para executar as atividades. Tudo isso vai exigir desse cara da pré-operação um conhecimento violentíssimo de documentação, de prazos, de preenchimento de documentos, de regras, de normas. Tem que saber muito disso para que ele não erre nada, porque às vezes um erro de um nome, uma classificação, uma isolação que ele fez errada, pode gerar grandes transtornos. Isso é o dia a dia do cara da pré-operação. É bastante tenso, porque no turno, quando o cara tem que elaborar uma intervenção, também é chato. Mas ele faz isso uma vez na vida, outra na morte. Ele não fica fazendo isso toda hora. A pré-operação é todo dia, toda hora, e não pode errar. Não tem chance, não tem margem para erro. Tá? Por isso, a pré-operação, o cara tem que ter uma grande experiência e tem que estar preparado para ler, para interagir com pessoas que, muitas vezes, são complicadas de você interagir, mas é uma área, assim, das mais críticas para a empresa, é a pré-operação. Valeu, Sandra, muito bem. Aí falando assim dessa parte de intervenção, né? Qual é a diferença de eu elaborar uma intervenção na pré e de eu elaborar uma intervenção na sala de controle no tempo real? É que os desligamentos mais complicados, mais complexos, eles vão sempre ser planejados com mais antecedência. Então imagina assim, as operações mais complexas, mais delicadas, mais intrincadas, vão ser planejadas com antecedência. Então vai cair no colo do cara da pré, que vai ter que trabalhar nelas ali na unha, coordenando tudo, deixando todo aquele quebra-cabeça ali certinho para chegar redondo no turno. Você no turno, você vai tratar basicamente das intervenções de urgência ou de emergência. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que não vai ser nada muito complexo. Eu não vou inventar uma repotencialização, eu não vou inventar não vou desmontar uma linha de transmissão e reconstruir uma linha de transmissão no turno. Não vou coordenar isso no turno. Vai ser um desligamento simples. Caiu um isolador, quebrou, vai tramitar uma intervenção para uma linha, vai isolar. É claro, você vai ter que fazer isso em pouco tempo. Mas, em geral, vão ser coisas simples. É uma intervenção para um transformador, para um barramento. São coisas mais simples que você tem essa vantagem de ser mais simples na tramitação, mas você também não tem o tempo do cara da pré. Eu consigo, na pré, conversar com um, conversar com o outro, ter uma dúvida, faço uma reunião, peço a opinião de outra pessoa, no turno você não tem. Mas também não tem a complexidade do planejamento que é na pré. Então tem essas diferenças, tá, que o Sandro falou aí, são importantes. Muito bem, Sandro, muito bem comentado. E o que é o tempo real de um centro de operação ou estação? E se fosse uma entrevista de emprego agora, para o operador 1, e o cara perguntasse para você, cara, o que você entende aí por seu tempo real? Essa vaga aqui é para o tempo real. Você já ouviu falar de como é que é o tempo real? O que você responderia se eu fosse um entrevistador agora? Boa. Essa Beatriz, ela escreve rápido, hein? Onde ocorre a execução de manobras já autorizadas pelo ONS, previstas pela própria operação. É isso aí, é por aí, né? Você é uma pergunta, mas na sua pergunta você já colocou grande parte da resposta. Isso aí. Então, no Se a Ana tempo... Beatriz não conseguir ser operadora, de repente secretária já está tranquilo. Sim, escreve rápido demais, né? Tô achando que ela está antecipando as perguntas aí. Ela já deixa... O que será que ele pode perguntar? Se ele perguntar isso, eu respondo isso. Se ele perguntar aquilo, já tem esse texto pronto aqui. Mas muito bem, é isso mesmo, né? Brincadeira da parte, é isso aí, né? O tempo real é onde se executam as coisas, né? É onde a operação ela ocorre
de fato, onde a magia acontece. Então, a gente coloca aqui esse slide do tempo real do desenho aqui do cara sentadinho na sala de controle, operando, vendo aí as coisas acontecerem, né? De fato, é aí onde o planejamento é colocado em prática. Então, como introdução, né? O que é o conceito de tempo real? O conceito de tempo real é essa ideia da gente ter essa operação que não para, que está lá 24 horas por dia. Se você ligar lá no dia 25 de dezembro, às 23h45, o cara vai estar lá e vai te atender. O cara vai estar lá trabalhando. Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, tem sempre gente lá, 24 horas por dia, operando o sistema, cuidando de atribuições que não podem ser deixadas para o próximo dia útil. Então, esse é o conceito de tempo real. Essa sala de controle, onde eu tenho o monitoramento e as ações, a coordenação e o controle e a operação 24 horas por dia. Também vamos ver a importância do tempo real na gestão do sistema elétrico. Então, pessoal, imagina, né? Se desliga, que nem aconteceu. Imagina se aconteceu aí na última ocorrência, né, de grande porte. Não vou falar de apagão, mas essa ocorrência de grande porte que teve. Foi no dia 16, não foi? Que dia que teve que foi a ocorrência? Alguém lembra? Foi que dia? Foi dia 16. Então, imagina, pessoal, 6 mil megawatts foram desligados naquela ocorrência, pelo ERAC. Imagina se as empresas falam assim, não, legal, desligou aqui. 7h30 da manhã, meu pessoal vai chegar aí, aí eles começam a religar aí essas cargas que foram desligadas. Meu centro de operação está fechado aqui agora, meu pessoal está todo descansando, mas de manhãzinha aí, lá para as 7h30, 8h, eles começam a chegar, a gente vai normalizando o sistema. Dá para vocês conceberem essa ideia? Não tem como, né? Então, por aqui, a gente vê a importância do tempo real no sistema elétrico. É onde a gente vai dar... Dia 14, parceiro. Oi? Dia 14. Foi dia 14, né? Obrigado. O tempo passa rápido, né? Tem uma semana. As respostas, elas têm que ser dadas de imediato. E quais são algumas dessas atividades ou dessas respostas que o tempo real dá? Bem, ele executa as intervenções. As intervenções, elas podem acontecer em qualquer horário do dia, desde no horário comercial, ou de madrugada, ou num domingo, num feriado. Eu vou precisar executar intervenções, tanto as que vêm planejadas, quanto as que ocorrem de urgência ou de emergência. Não tem hora, não tem melhor horário, nem pior horário, né? O tempo real ele vai executar as intervenções em qualquer hora que ela acontecer. O controle de tensão também, que é feito constantemente, 24 horas por dia, precisa ter gente 24 horas ali, garantindo que a tensão que é entregue para as distribuidoras ou para o consumidor final esteja dentro dos parâmetros. E como a gente falou, né, como eu dei até um exemplo ainda há pouco, a recomposição do sistema. Então, não dá para a gente dizer para a sociedade que ela vai esperar um pouco, vai esperar algumas horas para ter aquele serviço de volta. Ontem à noite, só para vocês terem uma ideia, né, a diferença, né? Só para ter uma ideia. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, lá pelas 10 e pouco, meu Wi-Fi estava fora. Né? Meu Wi-Fi estava fora aqui. Não vou falar o nome da empresa. E quando eu saí de manhã para trabalhar hoje, ainda estava fora, 5h50 da manhã. Então, o que isso me implicou? Nada, entendeu? A verdade é que se a empresa não quisesse mandar ninguém consertar o que estava ruim, foi uma falha geral aqui no bairro, né? Pelo menos no meu bairro, nem sei se foi maior. Mas se ela não quisesse mandar ninguém durante a madrugada, o que isso ia implicar na minha vida? Nada, entendeu? Se eu quisesse ver um Netflix ontem à noite, eu não ia conseguir, só isso. Agora, com a energia elétrica, não tem essa. Então, se eu tenho carga fora, principalmente se for uma quantidade grande de carga,
Se eu tenho um tronco de transmissão fora, eu preciso recompor imediatamente. E as equipes de tempo real estão lá para isso, tanto nos centros de operação, como nas usinas e nas estações. É preciso dar uma resposta imediata quando ocorrem perdas no sistema elétrico. E o que eu preciso para ser um bom operador de tempo real? Conhecimento dos múltiplos procedimentos operacionais. Já foi até apresentado aquela lista de documentos que eu preciso saber conhecer. E foi apresentado, eu não estava nessa aula, mas eu tenho certeza que o Sandro apresentou, de uma forma que ele falou, olha, isso aqui você tem que dominar completamente, essa instrução de operação, você tem que dominar ela por completo. Essa instrução, você não precisa dominar ela, mas você precisa ter uma ideia, você precisa ler, saber, se você precisar recorrer a essa informação, saber que ela está aí. Então, você tem que ler e ter uma ideia de onde que ela está, para você recorrer quando necessário. E a gente sabe que é algo assim, diverso, o conhecimento que o operador ele precisa ter. Ele precisa saber um pouco de operação sistêmica, de tratativa com ONS. O operador ele precisa saber um pouco de equipamento de pátio, o que é um TC, o que é um TP, o que é um disjuntor e assim por diante. O operador ele precisa saber fazer um bom relatório. O operador precisa se comunicar bem. Várias coisas a gente já falou aqui para vocês, né? Vários conhecimentos. Então, para eu ser um bom operador de tempo real, eu preciso ter essa gama de habilidades. Então, para que você se saia bem, você precisa ter esse mínimo de habilidades mínimas. E experiência e conhecimento são necessários aos operadores de tempo real. A gente já falou sobre isso, né? Aqui, em outros slides, em outros pontos aqui da aula, de como que a experiência ela vem com o tempo e também o conhecimento vem com o tempo. Quer ver uma coisa interessante? Compartilhar com vocês? Quando eu entrei na Eletrobras, lá em 2006, muito tempo atrás, eu sentei para ler e estudar, inclusive esse ser aí foi quem me treinou, né? Então ele tá aí para para se eu mentir ele dizendo não foi bem assim. Bom, cheguei lá, lia, né? Tentava entender aquela norma de operação lá, como é que fazia, como é que isola, o que tem que ser isolado, o que tem que ser bloqueado, o que é um carregado, o que é um trabalho em linha viva, o que é um bloqueio. Bom, como é que são as manobras, aquela coisa toda, né? Estudei aquilo tudo, legal. Depois que eu estudei, tirei todas as minhas dúvidas, fui operar na sala de controle. Ok, estou lá operando na sala de controle. Depois de alguns meses, poucos meses na sala de controle, ali uns 2 meses ou 3 meses na sala de controle, o que eu fiz? Voltei a ler aqueles mesmos documentos. Cara, foi totalmente diferente daquela minha primeira leitura. Agora eu conseguia fazer uma conexão do que eu estava lendo com o que eu já tinha observado acontecer no turno. Então, percebe essa questão da experiência, do conhecimento? Aí, com mais experiência, você adquire mais conhecimento. E isso vai te tornando especializado, vai tornando você alguém que domina aquela situação, domina aquele problema que vem para você pelo telefone, chega para você pelo telefone, ou chega para você pelo sistema de supervisão e controle. Muitas vezes o cara nem liga, né? Tem ninguém lá na subestação para te ligar, na subestação teleassistida, mas o problema vem para você, aparece numa tela de alarme, aparece no video wall, e você sabe o que fazer. Você sabe qual procedimento utilizar naquela situação, você sabe como aplicar aquele procedimento, você sabe alternativas, você sabe que pode dar errado. Então, você precisa de tempo e experiência e conhecimento para você conseguir avançar e amadurecer como operador. Ok?
O tempo real, ele também tem ali uma interface, né, com a pré-operação, assim como a gente falou que a pré-operação lá tem interação com o tempo real. O tempo real, ele tem essa interface com a pré-operação e também com a pós-operação. A gente precisa ter consciência do que o que a gente está falando ali no gravado, o que a gente está escrevendo num relatório, o que a gente está executando no sistema de supervisão e controle, vai depois ser consolidado na pós-operação. Então, é importante eu ter essa consciência, que eu estou ali para dar ingredientes também para a pós-operação. Eu não estou ali só para fazer o meu trabalho em tempo real. Eu estou ali também consciente de que o cara da pós, ele está contando que eu vou fazer um registro correto, que eu vou falar o que tem que ser falado no gravado para ficar registrado, e assim por diante. E a pós vai vir também me dar feedbacks. A gente vai falar disso mais para frente, né, de uma forma um pouco mais detalhada. E, no tempo real, eu vou interagir com outras pessoas que também estão trabalhando em tempo real. Quem? Pô, vou interagir com o operador da estação, ou o Tom, que também está lá em tempo real na estação. Eu vou falar com um cara que está de plantão, que está me dando suporte. Algumas decisões vão fugir da minha alçada como operador, mesmo que eu seja um supervisor de turno. Então, eu vou precisar subir de nível. Aí, muitas vezes, tem um cara, um plantonista, que está lá pronto para me dar um suporte. Então, eu tenho essa interação com outras pessoas que estão em outros locais, até mesmo com o ONS, né? O ONS, estação e assim por diante. Então, assim como eu tenho tempo real no centro de operação, também tenho tempo real nas estações. Então, a gente tem essa interação ou essa coordenação de atividades. Ok? Alguma coisa aqui nesse ponto, Sandra? Não. Tranquilo. Então, vamos nos adiantar. Bom, quem analisa o trabalho que foi executado na sala de controle? Mais uma perguntinha aí para vocês, hein? Quem analisa o trabalho que foi executado na sala de controle? Felipe agora digitou mais rápido Ganhou do da que Ana. a Beatriz. Beatriz dormiu ali, o Felipe chegou e falou, é agora. Muito bem, após a operação, exatamente. Então, a pós-operação, tem aqui até uma lupinha, né? Ó, é interessante essa imagem, né? A lupinha nos dados, né? É não que a pós-operação fique procurando os erros, né? Fica ali xeretando. Ela até pode fazer isso se ela quiser, mas a ideia não é essa, né? Mas a ideia é fazer uma avaliação de como que foi o tempo real, de forma a melhorá-lo, né? Então, qual é o conceito de pós-operação, aqui como introdução? Então, é essa avaliação do trabalho que é executado em tempo real e até na pré-operação. Dá para fazer uma pós-operação da atividade que foi feita lá na pré-operação. Às vezes o cara vai lá, mas o que você combinou com o cara? Pô, deu errado isso. O que você combinou com o cara? O que o cara escreveu no documento, lá no planejamento, lá na pré? Então, após a operação, ela pode avaliar todo esse desempenho, ela vai avaliar todo esse desempenho à base de quê? De relatórios, de intervenções, de gravações, dados de assistência, supervisão e controle, para buscar o aprimoramento da operação, ok? Então, a importância da pós-operação, ela vem disso, de fazer uma avaliação do trabalho que está sendo feito. Às vezes, ela consegue fazer estatística, indicadores, também na pós, né? Então, tem uma importância relevante para o sistema elétrico, entendeu? Uma coisa interessante que se faz na pós-operação é a consolidação da parcela variável, entendeu? Então, imagina, né? O ONS, ele disse lá que o meu equipamento ficou desligado por X horas. Mas não ficou X horas. Ficou só metade dessas X horas que o ONS está dizendo. Quem é que vai olhar esses dados, analisar esses dados, criticar aquilo que o ONS fez e corrigir essa informação para ficar certo, para eu poder
não ser penalizado inadequadamente. É o pessoal da pós-operação. Entendeu? Esse é um trabalho que a pós faz. Então, não é um trabalho assim de pouca importância ou de menos importância. Deu para a gente ver, né? Cada um tem o seu valor nessas caixinhas aí, a pré, tempo real, a pós. Cada um tem a sua importância, a sua relevância. Se não tivesse essa importância, a empresa já teria, cortado, né? Mas é necessário. Então, como a gente falou, após operação, vai fazer a análise das execuções das intervenções, também da recomposição e também uma análise do planejamento que foi feito, se for necessário. Então, como é que ela vai analisar a execução das intervenções? Ela vai pegar os dados que estão escritos lá. O que foi planejado? O que saiu escrito ali? O que foi de registro nas intervenções? Então, ela vai analisar essas informações. Ela também vai fazer uma análise das recomposições. Então, como é que foi a comunicação do operador com o cara da estação, com o ONS? Ele seguiu as instruções? Ele observou os procedimentos? Ela vai ver tudo isso. E ela vai buscar dados do Sistema de Supervisão e Controle, do relatório diário da operação na RDO e em registros de gravação, ok? Vai conversar com os operadores também, vai entender o que aconteceu, por que ele falou isso, né? Então, é um trabalho muito interessante que é feito na pós. Assim como na pré e no tempo real, o cara da pós ele precisa ter um conhecimento dos múltiplos procedimentos operacionais, até para que ele possa ter essa visão como um todo, né? Da operação. Ele consegue fazer um trabalho melhor se ele tivesse conhecimento dos múltiplos procedimentos operacionais, que na verdade são essenciais, e a experiência e conhecimento também são necessários aos operadores da pós. Então, o cara da pós, que já foi operador de sala de controle, aquele cara da pós que já é macaco velho, né? Que já é burro velho, que já é um cara experiente. Aconteceu lá um negócio. Ele, já sei o que aconteceu aqui. Na minha época, que eu estava lá na sala de controle, já sei o que acontecia nessas situações. Eu sei como é que era, entendeu? Então o cara já era malandro, né? Malandro velho. Então é importante. Se ele tiver essa experiência como operador, isso agrega proficiência à análise que ele está fazendo. Então, experiência e conhecimento também são necessários aos operadores na pós-operação. Seguindo, se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar. A pós-operação, ela também tem uma interação com o tempo real e a pré, como a gente falou. E eu também tenho as pessoas, os meus interlocutores, que estão ligados a atividades de pós-operação nos centros de operação do ONS, no centro de operação de um outro agente, nas estações também. Então, eu vou ali conversar com essas pessoas que estão trabalhando também em atividades de pós-operação, ou seja, de análise, de elaborando relatórios de avaliação da operação, para eu conseguir desenvolver o meu trabalho. Vou ter que trocar figurinhas com esses outros parceiros, né? Em outras áreas, dentro e fora da empresa. Então, deu para a gente entender isso, né? Ao a gente analisar cada um desses âmbitos. Então, a gente viu hoje, aqui nessa aula, a pré-operação, o tempo real e a pós-operação. A gente viu que a gente precisa de pessoas ligadas a esses processos no centro de operação, também nas estações ou usinas, e as outras empresas, inclusive o ONS, também têm equipes, pessoas trabalhando nesses processos. E a gente conseguiu ver mais ou menos as atividades, aqui um apanhado, uma visão geral das áreas, dos âmbitos, num centro de operação, ok? Então, essa é a estrutura. A ideia, no final dessa aula, é que vocês conseguissem ter essa ideia. Falar de pré-operação, falar de tempo real, falar de pós. Quando a gente falasse essas expressões, vocês conseguissem ter um desenho na cabeça de vocês das atividades que a gente está se referindo, do que a gente está falando quando a gente usa essas expressões.
Então chegamos aqui ao final da nossa aula. Esse é o último slide, né, de hoje, tá bom? Temos aí ainda 11 minutos, né, para terminar a aula. Então, se vocês quiserem, desejarem perguntar alguma coisa.